Olá, meu nome é Daniel Moraes. Quero te convidar para mais um devocional no livro de Provérbios. O nosso texto de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, 3 e 21, que diz o seguinte: Não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. O insensato arruína a própria vida, mas é contra o Senhor que seu coração se irrita. Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Bom, quem não fez planos hoje ou durante toda a vida? Seja eles planos de curto, médio ou longo prazo, todos nós fazemos planos. E isso não é errado nas Escrituras. Mas onde é que pode morar o perigo? Conforme Provérbios, capítulo 19, o versículo 2, o perigo se chama precipitação. Mas qual é a razão? É que fazemos dos nossos planos ou dos desejos que governam os nossos planos senhores do nosso destino. Dessa maneira, erramos o caminho por falta de discernimento espiritual, porque não estamos preocupados com o que Deus está fazendo em nossa história, em nossa vida e conduzindo o seu plano no dia de hoje. Conforme o versículo 3, isso vai ser chamado de tolice, que tem como seu fruto a frustração. Sabe quando os nossos planos desejados se tornam pecaminosos? Quando eles não são realizados, nós expressamos ira. Essa ira, mesmo que seja derramada sobre outras pessoas, de fato é contra o Senhor que nós nos iramos. Por quê? Porque já que Deus governa e é soberano e não dar aquilo que queremos, nós nos frustramos e nos iramos. Qual é a solução então para isso? O versículo 23 nos vai direcionar nessa questão. Mesmo que fazer planos faça parte da minha vida, minha confiança e o meu maior desejo, que deve governar o meu coração, deve ser a sujeição dos meus planos ao Senhor, cujo propósito sempre vai prevalecer. Quero te lembrar da história de um homem chamado José na Bíblia. Isso se encontra no livro de Gênesis. Tudo acontecia totalmente fora dos planos de José durante 13 anos. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, viveu como escravo na casa de um homem chamado Potifar, foi lançado na prisão por injustiça. Tudo estava dando errado para ele. Mas um dia Deus mudou a história de José. Deus fez os seus planos acontecerem. E é justamente essa resposta que ele vai dizer para os seus irmãos, que diz o seguinte: olha o que José disse para os seus irmãos. Foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, mas sim Deus. José entendeu que tudo que ele viveu, mesmo que situações e acontecimentos fugiram do seu plano, Deus ainda estava no controle, era soberano e estava governando sua vida. Ele entendeu que todas as coisas cooperou para aquilo que Deus queria fazer por meio de José e abençoar outras vidas. O que nós podemos aprender hoje? O quanto você faz seus planos e eles se tornam desejos que governam o seu agir e fazem com que isso seja mais importante para você. Uma boa maneira de identificar isso é como você vai reagir quando os seus planos são frustrados. Lembra que a sua ira é contra Deus antes de tudo. Então, pensa e verifica quando você tem seus planos frustrados, como você está reagindo e quais são os desejos que governam o teu coração que te levam à frustração e a uma ira contra Deus. Lembra que o contentamento que vimos, ele é fruto de um coração que descansa na soberania de Deus. Uma segunda lição que eu acho que você e eu podemos aprender é que a minha fonte de satisfação deve ser sempre o Senhor em meio aos planos estabelecidos do meu coração. Os planos do meu coração não devem ser Senhor sobre e que governa a minha vida. Então, dessa maneira, eu vou poder discernir quais são os planos de Deus diante dos meus planos. E aí eu posso desfrutar da presença dele no desenrolar da minha história. Quer que os meus planos sejam concretizados ou frustrados, eu vou estar vivenciando o que Deus está fazendo na minha vida. Então é isso que eu tenho que focar meu coração. É nessa confiança que eu tenho que conduzir a minha vida. Então para e pensa e volta o teu coração para esse tipo de pensamento e desejo. E por último, eu queria dizer que os planos de Deus são maiores que os seus e os meus.
Isso é uma frase muito falada e conhecida. Agora, esses planos não quer dizer que ele fará tudo o que eu quero ou o que eu planejei. E você precisa entender que o maior plano é descrito nas Escrituras e está resumido em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14. Em Cristo, todos os planos da minha vida tomaram uma dimensão eterna. Tudo só fará sentido se for vivido nessa perspectiva da glória de Deus. Minha história está sendo conduzida hoje por Deus, no maior plano de todos os tempos. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Esse é o nosso devocional no livro de Provérbios de hoje. Deus possa te abençoar grandemente.